Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Onde? Na Bodega do Sertão. Podia ter sido no Filé do Zezé, porque de 15 em 15 dias a gente vai fazendo essa, né? Bodega do Sertão, Filé do Zezé, Bodega do Sertão. Hoje é Bodega do Sertão, onde nós estamos aqui recebendo Pedro Duarte, advogado, tributarista, autor do livro Presidencialismo Brasileiro, que já esteve conosco no Almoçando com a Notícia. E eu disse, vamos levar você para o bate-papo, vamos conversar no bate-papo. Deu show no Almoçando. Foi super elogiada a presença e a participação dele no programa. E eu gosto e faço questão de estimular e de incentivar quando eu vejo um jovem estudioso, um jovem que ainda podia estar por aí nas farras da vida, mas não está. Está noutra, está ajudando esse Brasil a crescer. O livro dele, Presidencialismo Brasileiro, só para vocês terem uma ideia, teve o prefácio de Luiz Fux, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que esse jovem está sabendo o que é ir para frente? Será que esse jovem está sabendo que é essa geração que precisa se preocupar mais com os destinos desse país? Que precisa se preocupar com as coisas sérias? Pedro Duarte, que coisa boa você aqui. Obrigado, Geraldo. Porque é meio filhão também, né? Claro, assim, sim. Né? Meu querido filho do meu querido amigo Leonardo Júnior. Obrigado, Geraldo. Suas palavras sempre muito gentis. E eu sempre tentando fazer, nem que sejam pouco jus a metade do que você está dizendo. Que nada, rapaz. Olha, se é um negócio que eu não gosto de fazer aqui, é ser gentil. Não, eu tenho que ser verdadeiro. Se eu não sentir, eu tenho duas atitudes. Ou eu deixo o barco correr, ou eu não convido. Não trago para o programa. Verdade. Não é verdade? Verdade. Se eu estou trazendo você para o outro programa, que é o Bate-Papo, depois de você ter participado do Almoçando, é porque realmente o que eu falei é verdade. Muito obrigado, Geraldo. Não é? Palavras sempre gentis. E a recíproca também é verdadeira. É sempre um prazer estar aqui, sempre Obrigado, um prazer Pedro. Nesse repeteco já, né, não é? No segundo programa aqui com você. E é um prazer participar, é um prazer conversar, conversa sempre fluida, conversa sempre boa contigo. Então vamos lá. E vamos lá para um programa. Me diga uma coisa, por que nasceu em você a ideia de escrever um livro com esse nome? Presidencialismo Brasileiro. Geraldo, o livro, como a gente já tinha conversado, ele é um produto da minha dissertação do mestrado. Ele, na verdade, ele é a conversão da minha dissertação do mestrado, que foi feita lá na UERJ, lá no Rio de Janeiro. A gente faz depois que apresenta, a gente capta as sugestões da banca, algumas adaptações leves e transformamos num livro. Mas por que tratar do tema? Exatamente. É o que mais interessa dentro da coisa. Por que a gente chega nesse tema? Hoje, quando a gente fala muito, quando a gente está estudando o direito, meu mestrado foi em direito público, né? O centro das discussões hoje, a gente para muito no Poder Judiciário. Natural, até porque você está tratando de operadores do direito que geralmente giram em torno do Judiciário. E era sempre na relação do Judiciário com
presidente, na relação do judiciário com o legislativo, na relação do judiciário com o MP, na relação do judiciário com o público e foco nisso. Deixa eu pedir um negócio aqui. Pede um cafezinho para mim e pede para ver o que que o meu amigo quer. Tá certo? Ok. Agora um cafezinho aqui para mim. Vamos lá. Aceita é o café bom? também. Aqui é O assim. café eu aceito. O programa também aceita o café? Aceito o café, Olha aí, aceito. o programa aqui é Pergunta assim, se advogado informal. quer café Esse cara liberal, não, não não é, existe, não tem rapaz, como. essa é boa. Vamos lá. Vamos lá. E o Poder Executivo era sempre um sujeito negligenciado nessas relações, nesses estudos. Você não tem estudos aprofundados e específicos sobre o Poder Executivo no Brasil. Nós temos alguns autores importantes, como Clemens Melencleve, o Paulo Chia, que até foi na minha banca, que também se dedica a esse estudo, Marco Aurélio Sampaio, mas fora esse pessoal, você não tem gente que os estudos são muito poucos, e até o deles, embora extremamente importantes, pois abriram a discussão sobre esse tema no Brasil, eles falam sobre pontos específicos ou instrumentos específicos, ou ainda com um perfil mais descritivo, sem tratar ou promover sugestões ao Poder Executivo no Brasil. Ou seja, sem ir profundamente no âmago da questão. Isso. É isso. E aí eu tentei exatamente dar uma pegada diferente, fazer algumas propostas de mudanças para o nosso sistema. Em primeiro lugar, amparado em experiências de direito comparado, ou seja, fui analisar outros países, Argentina, Venezuela, México, Rússia, Coreia do Sul, Afeganistão, que, querendo ou não, vão ter algumas similitudes históricas, geográficas com o Brasil. E, num segundo momento, partir para o estudo do nosso próprio sistema atual e em como ele pode evoluir, até mesmo com base nas propostas de emenda à Constituição que já estão lá, colocadas certo, hoje, perfeito. e em que elas alterariam, em que elas podem contribuir, o que elas não contribuem, no que elas prejudicam. O livro fala um pouco. Muito bem, então sobre isso aí. vamos entrar um pouquinho mais profundamente nisso, quando você cita países que teriam similitudes com o Poder Executivo nosso, e aí você coloca uma Rússia, mas você coloca um Afeganistão, por quê? Me conta. Por que o Afeganistão? Por exemplo. O corte, porque na verdade sim, por excelência eu gostaria de ter estudado todos os sistemas presidenciais. Com que certeza. tem, mas a gente tem que fazer algum corte epistemológico no nosso objeto de estudo ali. E o Afeganistão, eu coloquei ele propositalmente porque ele é uma democracia recente, inclusive num país, num momento pós-guerra. Muito o justificativo da nossa Constituição brasileira, o Brasil é um país jovem, o Brasil tem uma Constituição jovem, isso é porque o Brasil não evoluiu, aquilo é porque o Brasil ainda precisa amadurecer as instituições. Perfeito. E eu quis exatamente estudar um país que tem instituições muito mais jovens Muito mais do que a jovens, nossa, sem dúvida. e demonstrar, isso aqui está funcionando. Então, Sim, mas porque no está nosso país funcionando no Afeganistão? não vamos dizer que tem o mesmo nível de maturidade institucional ou de evolução ou até mesmo de coordenação Muito bem. que no Brasil tem. Mas alguns institutos, algumas funções do presidente, alguns mecanismos de controle, especialmente, que ele tem sobre a Assembleia Legislativa, certo, no caso lá, são instrumentos passíveis de importação e de interação, passíveis de importação para o Brasil e que vão auxiliar nessa interação do Poder Executivo com o nosso Congresso. Quer dizer, na verdade, o livro ele procura, ou a tese, que acabou se transformando em livro, ele procura buscar as melhores coisas dos presidencialismos de outros países e trazer para o Brasil. Isso. Bom, então vamos, por exemplo, estamos vivendo aí a Copa do Mundo na Rússia, e você fala sobre a Rússia. E essa Rússia nos passa apesar de agora mesmo ter sido reeleito por mais 6 anos, o Putin, nos passa também um regime democrático ditatorial. E aí, o que ele tem de bom Rússia, no sentido de nos passar? Vamos lá, na Rússia a gente tem um presidencialismo que a gente chama de hiperpresidencialismo. Exatamente. A gente tem uma figura do
que não é nem, vamos dizer, não é nem uma identificação ideológica, mas uma figura pessoal, carismática, emblemática né? do Putin. Não tem a dúvida. O Putin foi o terceiro ou quarto presidente da Rússia, não me lembro agora de cabeça, e está no poder até hoje. Verdade. Ele cumpriu 2 mandatos. Verdade. Ele colocou, um pouco antes de sair do seu segundo mandato, ele criou o posto do primeiro-ministro russo, que foi o Medvedev, que é o primeiro a ocupar essa cadeira. Quando ele não podia mais se reeleger, quem se candidatou foi o Medvedev e transferiu e elegeu Putin, colocou Putin como seu primeiro-ministro. Exatamente, perfeito. E nesse processo transferiu funções, as funções presidenciais para o primeiro-ministro. Então Putin passou mais 2 mandatos como primeiro-ministro governando. No final desses 2 mandatos, voltou à presidência e extinguiu o cargo de primeiro-ministro, tirando. Então é ditatorial, não deixa de ser, não é verdade? Agora, então vamos para a prática. O que foi que ele auxilia para a gente? O que é? Vamos lá. Exatamente. O que é que a gente pode aprender na experiência russa? Essa figura do primeiro-ministro, claro que não atraindo essas funções presidenciais completamente para ele e utilizada num jogo de poder desses para se manter no cargo, mas o papel do primeiro-ministro ou o papel de um chefe de gabinete, como existe na Argentina, com uma segunda pessoa do governo, aqui a gente poderia atribuir isso, vamos lá, uma chefe da Casa Civil, na verdade como um super-ministro. Como um grande coordenador. Mas isso não seria exatamente uma forma de parlamentarismo? Não. Isso ainda continua dentro da esfera do Poder Executivo. O primeiro-ministro lá, embora a gente use esse nome primeiro-ministro, ele não era escolhido pelo parlamento. Pelo parlamento. Muito bem. Ele tinha essa indicação presidencial, o presidente indicava e o parlamento apenas aprovava. Assim como na Argentina. A Argentina tem um chefe de gabinete, que ele é ele é um super-ministro, que atua na coordenação com os demais ministérios, que atua atraindo a responsabilidade do Poder Executivo para ele. Então, uma culpa, um problema que eventualmente tenha, que possa gerar alguma ruptura institucional, ao invés dessa ruptura recair sobre o presidente, ela vai recair sobre essa figura, sobre esse super-ministro. Exatamente. Inclusive, na Argentina, esse chefe de gabinete, esse super-ministro, ele tem que ser também aprovado pelo parlamento. Deixa eu pedir licença para ir aos comerciais. Eu vou lá, lembrando a vocês do Sebrae, vai ser rápido, vou lembrar a vocês do Sebrae, que é uma grande consultoria para que os microempreendedores possam crescer, passar a ser pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas e por aí vai, porque é uma grande consultoria. Ele ensina a vocês como crescer. Isso é muito importante. Então, use Sebrae neles. Eu sempre digo, Sebrae neles. E a imprensa oficial Graciliano Ramos é a que faz o Diário Oficial e faz toda a gráfica do governo e também atende a iniciativa privada com revistas, jornais, impressos, folders, o que você puder imaginar, com altíssima qualidade, absolutamente compatível em preços com o mercado. Então, vale a pena você consultar quando quiser fazer qualquer dessas coisas. Imprensa oficial Graciliano Ramos. A Sancar Veículos, que é a única que está no pátio de um supermercado, do Sam's Club, que também é bom você ir lá, está querendo pegar o carro, um seminovo, vai para lá porque existe uma qualidade por trás disso, que é a experiência do meu amigo Neto Alto, que todo mundo conhece aqui. Então, é bom que você vá. Bodega do Sertão e Filé do Zezé. Semana sim, semana não, 2 grandes ícones da gastronomia e nós fazendo o bate-papo neles. Voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer.
Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente. Voltamos conversando com Pedro Duarte, advogado, autor do livro Presidencialismo à Brasileira, e a gente discutindo essa questão dos sistemas presidencialistas aí no mundo inteiro e o nosso. Ô Pedro, nessa discussão, eu não sei se é coisa de alguém que já tem mais idade ou não, mas eu sou um defensor do regime parlamentarista. Eu sou. Certo. Como é que você enxerga isso? Você que estudou tanto o presidencialismo mundo afora. Geraldo, meu primeiro medo com relação ao parlamentarismo é que se tivesse um parlamentarismo hoje no Brasil, Sarney era presidente. Sarney estava mandando, né? Então, esse é o primeiro problema. Mas, brincadeiras à parte, eu não acho que para o cenário brasileiro, você implantar um parlamentarismo, que é um sistema com que a gente não tem traço histórico. Muito remotamente tem. Muito, muito, muito. Ele é um sistema que geralmente nos países... Na regência. Não. Não? Não. Quando foi? Nós tivemos quase um ano de parlamentarismo, vou lhe dizer quando. Na regência a gente tinha... Não, quando o João Goulart estava em Singapura e o Jânio Quadros renunciou. Sim, não sim. queriam que o João Goulart assumisse aqui. Para ele assumir, chegaram num acordo que ele só assumiria no regime parlamentarista. Ele aceitou, veio para o Brasil, isso em 1963. Veio para o Brasil, chegando aqui, foi instituído. E aí nós tivemos 3 primeiros ministros. Um chamado Hermes Lima, o outro Brochado da Rocha e o terceiro, o que morreu? Não sei. O pai do Tancredo Neves. Exatamente Pouca esse, gente sabe disso. Exatamente esse é o meu ponto de vista. A instabilidade. Certo. O parlamentarismo ele é um sistema de governo que hoje ele existe apenas nos países que tem uma tradição histórica gigante e credibilidade que traz esse sistema. Geralmente são países que foram colonizados pelos ingleses. Perfeito. E que trazem essa carga de parlamentarismo. Ouso dizer, o presidencialismo ele é o regime majoritário no mundo. Claro. O problema não é o presidencialismo. O problema é quem ocupa. São os presidentes. Né? Não é verdade? O problema também não é o parlamentarismo, são os deputados, os senadores, os congressistas. Os cargos, exatamente, né? O maior problema é esse. E no Brasil, dado que a gente não tem um histórico de comportamento parlamentarista, a gente não tem um histórico de cobrança, de responsividade do parlamentar com seu constituinte, que a gente não tem essa relação com as câmaras, com as assembleias, vislumbrar um sistema, a implantação de um sistema parlamentarista fica um pouco complicado. O brasileiro é conhecido pelo fato de você não lembrar em quem você votou para deputado, vereador nas últimas eleições. Verdade. E eu tenho até vergonha de dizer, mas às vezes eu esqueço. É claro. De vez em quando eu tenho que fazer um esforço mental para lembrar em quem é que eu votei nas eleições passadas. Não, e aí a gente se pergunta, esse é um país politizado?
Ou é um país politicalhado? Nós estamos num processo. Nós estamos, eu acho que, numa transição. De junho de 2013 em diante, naquele grande movimento atípico que o brasileiro foi à rua, aquele grande momento, o Barroso que diz, aquilo foi um momento constitucional típico, original, e que ele até queria, a proposta dele de aproveitar toda aquela intenção para fazer uma reforma constitucional. Aquele momento foi paradigmático. Eu acho que ali o brasileiro olhou para si e fez, não, basta, a gente tem realmente que reformar esse sistema que a gente tem. O que está aí não está certo. Eu não sei o que é que está certo, mas o que está aí não está. E a gente tem que mudar. Muito bem. Eu acho que passo a passo a gente está tentando. Com certeza. O brasileiro está andando passos lentos, mas isso identifica um problema, vamos tentar alterar. Identificamos outro problema, vamos tentar alterar. Você é a favor de uma nova Constituinte ou de uma ampla reforma da Constituição de 88? Que diziam que era uma Constituição perfeita. E, no entanto, essa Constituição perfeita, até os dias de hoje, ainda tem artigos para serem regulamentados, Exatamente. que nunca foram. Exatamente. Aí vai fazer uma nova Constituinte? Eu não sou... que meus professores não me escutem, os meus mestres não me escutem, mas eu não sou um partidário de uma nova Constituinte. Muito pelo contrário, eu acho que uma nova Constituinte, no momento atual, traria um resultado prejudicial ao Brasil. Também acho. Uma nova Constituinte, ela gera uma estabilidade Perfeito. econômica, política. O nosso quadro de parlamentares que fariam parte dessa Constituinte também não é um quadro, vamos dizer, hoje adequado a isso. Como eu te disse, a gente está no processo de transição, é um quadro de transição. A gente tem algumas predominâncias de alguns partidos, de algumas correntes ideológicas dentro do próprio Congresso. E seria dar mais poder a esses partidos, mais do que eles conseguiram ter na Constituinte de 88. Verdade. Então, assim, eu sou, nesse momento, Mas você partidário. mas é a favor de uma reforma? Uma reforma é necessária. Que tem. Encurtar até a Constituição. Me diga uma coisa, no estudo que você tem feito, e eu sei que você tem feito, o que você consideraria assim como aspectos principais, porque se formos para todos, a gente faz uma nova Constituição, mas não é esse o caso. Mas os aspectos principais que podem ou devam ser reformados? Geraldo, a nossa Constituição, uma das características dela é uma Constituição analítica, ela é uma Constituição prolixa, colocando numa linguagem mais comum. Não é como a dos Estados Unidos, de 7 artigos. 7 artigos, exato. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Somos extensos e tentamos regulamentar todas as áreas. E hoje, você, permito dizer que você só consegue ter segurança jurídica quando aquele determinado objeto está previsto na Constituição. Uma reforma do sistema teria que passar obrigatoriamente por essa construção de uma segurança jurídica. Perfeito. Nós somos o país da insegurança, nós somos o país da interpretação, tudo com interpretação gigante. Uma legislação, uma lei, ela não traz a você a segurança que você precisa. Você tem que sempre recorrer à Constituição. Se não fosse uma situação constitucionalmente prevista, você que está com algum perigo. Pior, às vezes, até quando está na própria texto constitucional, Exatamente. você já fica numa certa insegurança. Eu acho que o primeiro ponto e o pilar principal de uma sociedade, que deseja crescer e evoluir, é exatamente a segurança jurídica. E, em segundo lugar, eu acho que nossa extensa gama de direitos fundamentais tem que ser analisada com cuidados e voltados principalmente ao indivíduo. Muito bem. À liberdade individual e essa autonomia do indivíduo. O Brasil ele tem uma natureza muito, até esse momento, paternalista. É histórico. E a gente está cada vez mais numa transição de que as pessoas estão tendo ciência e consciência da carga tributária. Essa manifestação dos caminhoneiros, essa greve dos caminhoneiros está aí para demonstrar isso. Você vendo eles protestando contra o aumento do preço do combustível e como isso estava refletindo na atividade deles.
embora estivessem protestando até o plano de fundo, era exatamente essa revolta contra essa carga tributária, contra a composição do preço. Um dos maiores malefícios Isso. desse país, né? Isso. Que nunca foi, né? Que tem como correlação exatamente essa necessidade da gente abastecer uma série de prerrogativas, uma Perfeito. série de direitos paternalistas Exatamente. que estão previstos no Você nosso vê, por Constituição. exemplo, nesse caso específico dos caminhoneiros, eles conseguiram mexer com aquilo que os afetou, que foi a Isso, questão do preço do diesel. Do diesel, ok? que é do Como combustível fica o resto da população que está afetada pelo preço da gasolina? Altamente afetada. Não, e você, pelo quando preço. você vai É tributação ou não é? É a tributação. Claro. Quando você vai na causa, não, está variando, está aumentando porque estamos vinculados ao mercado internacional de petróleo. Ok, isso está correto. Está correto variar dessa forma. O problema é que não é o mercado de petróleo que está fazendo a diferença no preço do combustível. Claro que não. É exatamente a carga tributária. É a carga da União, é a carga principalmente do Estado. Nenhum Estado se prontificou durante a greve. Você não houve cortes de ICMS em nenhum do Estado. Não, pelo e contrário. o peso maior do ICMS. Se propôs, num determinado momento, que o Estado fizesse alguma coisa nesse sentido, ou os Estados fizessem alguma coisa nesse sentido, e todos eles reagiram negativamente. Não se mexe no ICMS. Não se mexeu. Não é? Muito pelo contrário, os Estados saíram ganhando. Porque no momento em que houve o tabelamento do preço dos combustíveis, dos preços dos fretes, isso reflete no ICMS sobre os fretes. Com certeza. Então eles acabaram arrecadando mais. O Estado sempre está ganhando. Né? O que é ser um De uma advogado forma geral. tributarista como você num país onde o tributo é tão discutido? Como É que até diz? bom. É bom, é ótimo. Feliz de estar Não é? num campo próspero no Estado. É verdade. É um campo difícil, é uma área difícil, que não atrai prima facie os advogados. O pessoal vai para um caminho mais local comum. Você tem que realmente gostar, se dedicar dessas questões mais complexas para ir. Mas é uma área que eu pessoalmente gosto de atuar, é bastante satisfatória. Eu acho que a gente está fazendo o certo, né? Porque eu acho que qualquer vitória que eu tenha em prol do contribuinte pelo menos é uma Você acha vitória. que é viável uma reforma tributária Correto. nesse país? Não é viável, não, é obrigatória. Não, tudo bem, mas é viável politicamente falando? Esse é o Se consegue? Não se consegue, Pois eu acho. é. Uma coisa. Então esse é um país do si, não existe planejamento. É algo verdade? que é obrigatório se É. fazer, mas é algo que não vai se conseguir. Não, pelo menos num horizonte próximo, não se conseguirá fazer. E até aproveitando essa questão que você tão bem colocou em relação à greve dos caminhoneiros e a questão do frete, o governo simplesmente aceitou uma proposta e depois, agora não pode cumprir. Não, uma proposta paternalista. Inconsequente, exatamente. Inconsequente, que agora está colocando o ônus todos nos contratantes desses fretes. Verdade. E no final das contas, esse ônus vai vir para o consumidor sob a forma da inflação. Quando é que nós vamos ter nas livrarias aqui o presidencialismo à brasileira? Geraldo, estamos nesse processo. Não tem. A greve atrapalhou. Não, o livro já está impresso, eu tenho o livro, Ele já está impresso, ele já está à venda no site da Lumen Iuris, já está à venda também na Saraiva, já está à venda também na Amazon.com. Agora só um lançamento esses aí aqui. online. O lançamento aqui em Maceió está no processo. Estamos presos nessa burocracia típica do nosso estado. Então eu quero o maior sucesso para o livro e para você e cada vez mais Geraldo, pra obrigado. você na sua carreira, que sem dúvida alguma será meteórica. Obrigado. Valeu? Espero. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Geraldo. Obrigado mesmo, Pedro Duarte, advogado e autor do livro Presidencialismo à Brasileira. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora e até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, hein? Quando ele manda dizer que quer, encontro marcado.
Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.